Diante dessas manifestações que a gente está acompanhando aí desde ontem, nós fomos conversar com um advogado especialista em Constituição para entender o que diz a lei. O Kleber Luiz traz essa explicação para a gente. Veja só. Bom, é um momento bastante controverso esse que a gente vem passando, a gente está vivendo. Então, para tentar entender um pouquinho mais, né, e até com base na lei, na legislação, principalmente nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país, a gente está aqui, né, com o Dr. José Antônio Herculin, ele que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB aqui de Rio Preto, vai nos ajudar a entender, né, doutor, até onde a gente pode ir. A gente ouviu muito nesse tempo falar das 4 linhas, então vamos saber até onde a gente vai, qual é o que essas linhas delimitam, né, doutor? Primeiro, a respeito, acredito eu, das eleições, né, que é o principal motivo, o descontentamento, a suspeita. Há margem para anular a eleição com que a gente tem até esse momento, que é o que a gente entende, que algumas pessoas até têm pedido? Eu entendo que não. As eleições ocorreram de forma tranquila, de forma pacífica, com respeito total à legislação eleitoral, ao que tange a Constituição. Houve a votação, as pessoas declararam o seu direito constitucional de voto e deve ser respeitado a escolha da população. Em relação à coligação, ao candidato, a lei ainda permite recursos mesmo após a votação, né? Se houver, então, um indício de alguma irregularidade, ainda dá tempo de se questionar, mas isso tem que partir de lá, deles, não é daqui de baixo, né? Não é da população que isso pode partir agora, nesse momento. Existem algumas... a legislação eleitoral garante o direito de recurso ou de impugnação do resultado da eleição, desde que ela tenha algumas bases. Essas bases elas dizem respeito muito à questão de abuso de poder econômico, político, ou mesmo dos meios de comunicação. Mas isso tem algumas limitações. A gente tem ouvido falar muito em fraudes com relação à votação. Isso é mais complicado de ser demonstrado, de ser provado, e aí depende do conjunto de prova que determinado candidato ou determinado partido tem para que possa ajuizar uma ação e movimentar o Poder Judiciário nesse sentido. Bom, agora vamos falar a respeito dessas manifestações, né? Tem o direito de se manifestar, isso é constitucional, está lá no artigo 5º, mas também tem o direito de locomoção das pessoas. Como fazer com que isso seja equalizado? Houve, recentemente, já houve a manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Ele menciona, inclusive, o direito de greve, né? A garantia constitucional do direito de greve. Em contrapartida, nós temos, como você muito bem mencionou, o direito de ir e vir, vamos dizer assim, todas as liberdades individuais garantidas pela Constituição. Há necessidade de se achar esse equilíbrio. Quanto à passividade da Polícia Federal ou dos órgãos da polícia, eu entendo que qualquer atitude que fuja a essa passividade ou tire esse caráter passivo dessas manifestações pode causar uma comoção maior. Ainda falando a respeito da legalidade, eu percebo que aqui há uma série de conflitos de legislações mesmo, porque nós temos a Constituição, que é a Carta Magna, ela se sobrepõe, né, a todas as outras, que fala que é livre o direito à manifestação, à reunião, ao mesmo tempo a gente tem os direitos individuais, a locomoção, e nós temos o Código de Trânsito, que impede que veículos fiquem no acostamento, senão por uma situação de emergência. E seria, inclusive, em algumas coberturas em que eu estive, o pedido da polícia, olha, não deixe o caminhão, não deixe o veículo no acostamento, senão a gente vai ter que multar. E aí, se o policial vir o caminhão, o veículo no acostamento e não aplicar a multa, ele vai estar prevaricando, ou se ele fizer isso, ele vai estar usando excesso? Qual que é a visão a respeito disso? Exatamente. É nesse sentido que a interpretação que a gente consegue fazer da decisão do ministro Alexandre de Moraes é nesse sentido. Olha, não há um impedimento da manifestação, só que a lei, ela tem que ser cumprida de uma forma integral, como um todo, né? Temos o Código de Trânsito que impede que esses veículos fiquem parados nos acostamentos. Então, a gente começa a ver um choque de legislação muito grande. A nossa democracia é uma democracia muito nova, que vem passando por um processo de amadurecimento. Até acredito que isso vai ajudar muito nesse amadurecimento, mas acredito que as instituições vão sair disso, apesar de toda essa instabilidade, vão sair mais fortes e mais maduras.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre as manifestações na nossa região, viu?